Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, da Igreja Evangélica Semeando Família, e esse é o programa Semeando Vida. Pastor Márcio Bretas está comigo. Graça e paz, pastor. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que está sempre junto conosco aí, pela Rádio Sudoeste, pelo Facebook. Por falar nisso, vá no nosso canal no YouTube, se inscreva, Igreja Evangélica Semeando Família, e também é um canal meu, né? É só um pensamento, uma palavra de Deus para o teu coração. Se inscreva e nos ajude a pregar aquilo que é a palavra de Deus. Pastor Márcio, Davi, muito jovem, né? Tinha uma promessa de Deus na vida dele. E para que essa promessa se cumprisse, alguns processos vieram, até que viesse Davi a chegar ao trono. Deus havia dito que ele faria de Davi um rei, mas todo o processo, todo o cenário era o contrário. Já tinha um rei ali atuando, Saul, já havia um contexto, né, de um reinado, de algumas ações, e Davi não sabia como isso ia acontecer. Então, nessa história de Davi, quando começa aquilo que é a promessa de Deus de fazer Davi um rei, e todo o cenário do que estava acontecendo era verdade, era real, Deus estava preparando um caminho para que a palavra sobre a vida dele realmente se tornasse fiel. E isso é uma verdade. Mas nesse processo, Davi sofreu perseguição de Saul, promessa de morte, e teve um momento que Davi ele foi obrigado a ir para dentro de uma caverna. O nome dessa caverna era Caverna de Adulão. E a palavra deixa claro que quando Davi vai, toda a família de Davi vai com ele para a caverna. O que a gente entende com isso? E aqui começa uma linha de raciocínio para você, que nesse tempo, que tem promessa de Deus, nesse tempo que percebe, né, que Deus é contigo desde muito cedo e está vivendo uma situação desconfortável hoje. Davi, quando vai para a caverna, a Bíblia diz que quando a família vai com ele, ele encontra algumas pessoas ali dentro. Vamos raciocinar, pastor. Quem está passando pela caverna do desemprego? Toda a família entra nessa caverna do desemprego. Quem está passando por uma enfermidade na família, seja ela qual for, toda a família entra na caverna dessa enfermidade. Pode ser o Covid, qualquer outra coisa. Quem está passando qualquer nível de afronta, qualquer nível de circunstância, entra alguém agora aí naquilo que é a sua saúde emocional, está com depressão. Gente, alguém na família com depressão, toda a família está nesse universo, nessa caverna da depressão. Quantas pessoas, pastor, estão nos ouvindo hoje, que por conta de entrar em uma caverna das drogas, da bebida, do afastamento do evangelho, da tristeza da igreja, a família inteira vai junto, mas tudo tem um propósito na nossa vida, pastor Márcio. Envolve toda a casa, né? Toda a família. Ainda hoje, pela manhã, um rapaz estava conversando comigo que o filho de uma irmã estava preso e foi solto, e ela teve que mudar a vida dela toda para poder... Conta do filho. Exatamente, para tentar fazer com que o filho não continue com aquela vida. Então mudou de cidade, mudou de casa, mudou de tudo, teve que largar emprego para poder tentar ajudar nessa questão do filho. Então um problema com alguém da família acaba envolvendo todo mundo, né? Mas o interessante, pastor, é que todo problema, por maior que seja, ele tem jeito. Amém. Essa situação aí, muitos homens foram procurar Davi ali, fora daquilo que era sua própria família, endividados, problemáticos, depressivos. Que também estavam na caverna. Na caverna. E a família estava junto, gente. Junto. Não tem como não estar. Isso aí. E pessoas talvez, que como tem gente hoje aqui assistindo e nos ouvindo, que talvez pense como alguns daqueles que não tinha mais jeito para a solução ali, não tinha solução mais para o problema. E aí tinha alguém ali dentro, cheio de problema também, mas também estava cheio de Deus, pastor. Aleluia. E aí começa um tratamento, um processo ali de cuidado e de mudança na vida de todos eles ali, né? Talvez hoje, você que está achando que não tem mais jeito, querido, eu quero crer que começa hoje uma mudança de Deus aí para a sua vida e para a sua família. Eu creio, pastor. Pastor, vou pegar a corona nisso. Para aquelas pessoas que já estavam dentro da caverna, porque quando Davi chega nessa caverna, a Bíblia diz que ele encontra pessoas que estavam na mesma situação de perseguição, de dificuldade, de angústia, de depressão, de dívida, já estavam lá dentro. Muitos que vão para a caverna, pastor, que não está querendo mais nada. Também. Desistiu. Desanimados, né?
E a Bíblia diz que precisava de um chefe. Para mudar o contexto, né, daqueles homens que estavam lá, e eram 400 homens, então são 400 famílias que estavam ali representadas, para mudar aquele contexto precisava de uma liderança. Porque no meio daqueles 400 não tinha um líder, não tinha aparecido ninguém, estavam todos lá do mesmo jeito. Deus envia alguém que da mesma forma tinha promessa de morte, estava com problema, junto com aquilo que seria a família, e quando ele chega naquele lugar, a promessa de Deus explode no coração de Davi. E Davi percebe que talvez ali seria a tropa de elite dele, né? Hoje, Polícia Federal, os valentes de Davi, FBI, vamos embora. E quando Davi percebe que Deus era com ele e que aquelas pessoas não estavam ali por acaso, de repente você está ouvindo essa palavra agora aí no rádio, ouvindo essa palavra em casa através daquilo que é a rede social da igreja, você está ouvindo exatamente por conta disso. Não é que o pastor Márcio ou o Cristiano vai ser autoridade, liderança na sua vida. É que o Espírito Santo, que governa todas as coisas, está despertando você no meio dessa situação para você se levantar, cara. Para você ter uma estratégia, para tirar não só a sua família daquilo que é uma situação difícil, mas para tirar também outras famílias, cara. É assim que Deus faz na nossa vida, pastor. Aí eu vejo em Davi, sabe o que, pastor? Ele tinha esse espírito de liderança e tinha um senso de organização. Amém. E a gente vê ele jovenzinho lá, quando o leão e o urso vinham para bagunçar lá o rebanho dele, ele botava ordem no negócio. Peraí, pô, isso aqui não é bagunça não. Amém. Na caverna a mesma coisa, depois chegou ali, viu... Ok, peraí, gente, vamos organizar isso aqui. E aí, cara, Deus agiu, né? E aconteceu isso que você ouviu aqui. Se levantaram os valentes de Davi. Amém. Deus está querendo levantar você, sua família, e fazer com que você levante outras famílias também, querido. Né? Mas tem um começo, né, pastor? Precisa organizar, precisa se levantar para poder... Nada termina aqui, querido. Glória a Deus. Deus tem promessa. As promessas que ele tem vai se cumprir. Talvez, Davi... Eu entendo, pastor, que Davi entrando para a caverna, ele não achou que não termina aqui não, mano. Alguma coisa Deus vai fazer. Então, por quê? Porque tinha uma promessa para a vida de Davi que ainda não tinha se cumprido. Ele estava no meio de uma fuga, estava um momento difícil, mas eu não entendo que Davi entrou para a caverna para desistir. Ele entrou para a caverna para se proteger e dar um tempo em Deus para ver o que Deus queria que ele fizesse. Né? Às vezes, irmão, a gente precisa entender isso. Peraí, cara, eu preciso buscar Deus para saber o que eu preciso fazer. E foi o tempo. Davi não escolheu a caverna para desistir da vida. Ele escolheu a caverna para se proteger e falar com Deus. Peraí, vamos ver. E dentro da caverna, Deus move uma coisa muito tremenda ali dentro, cara. Elias, pastor, em um minuto de falar sobre isso. Ele entra na caverna e fica esperando algumas coisas acontecerem, né? Há uma ansiedade no coração dele. Ele está achando que Deus vai vir naquilo que é o terremoto e Deus não vem no terremoto. Vai vir na tempestade, Deus não vem na tempestade. É o furacão, Deus não vem no furacão. Vem uma brisa e Deus estava na brisa. Você que está ouvindo ou assistindo aí, entenda isso. Talvez você está esperando um negócio assim muito forte para acontecer, mas foi como Davi. Davi ele vai para dentro da caverna não para desistir da luta, mas para ver Deus falando, ainda que seja pela brisa. E ele viu Deus naquilo que era o comando na vida daqueles homens. Ele percebeu Deus naquilo que era o ter levado para aquele lugar tinha um propósito. Permitir você estar vivendo algumas coisas aí hoje tem propósito de Deus, gente. Sabe uma coisa, pastor? Quando a pessoa é de Deus, o cara é de Deus, até para morrer, ele pede para Deus. É verdade. Ele falou, tira minha vida, eu quero morrer. Falando com Deus, cara. Quem é de Deus não faz nada sem Deus, né? Então, cara, porque se fosse outro, Elias tinha se jogado do precipício, sei lá, não, Senhor, eu quero a morte. Ele não queria a morte, ele queria uma solução mas com Deus, cara. Pra mim, então quem é de Deus, querido, até quando quer morrer, ele depende de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus não tem morte para a tua vida e para a tua família. O Senhor tem vida. Elias ainda caminhou muito tempo, pastor, fazendo aquilo que Deus tinha para ele. Você ainda vai caminhar muito, querido, vendo a glória de Deus se manifestar em sua vida. Deus está virando uma página na nossa vida. E essa página está sendo virada por Deus. E a caneta para escrever a nova história está na mão dele também. Amém. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Fique na paz de Cristo.